Olá, queridos. Vamos dar início ao nosso estudo do bloco 7 da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco 7 é um bloco muito especial, pois vai trazer o Sermão do Monte, da Montanha, que é o sermão mais completo praticamente de Jesus, um dos mais ricos, que resume toda a doutrina e os ensinos de Jesus. É belíssimo. Falar sobre a lei de Deus, vai falar sobre o Pai Nosso, a oração e alguns outros milagres e ensinos de Jesus, tá bom? Até agora, nós caminhamos desde o início do nosso estudo, a Bíblia em blocos temáticos, é um estudo dinâmico, que segue uma linha de raciocínio e não só uma sequência linear da Bíblia, A gente começou lá no bloco 1 com a criação, com a nossa queda da humanidade, com o pecado, com o plano de salvação que Deus elaborou para nos salvar, com a promessa da vida de Jesus. Daí já pulamos para o Segundo Testamento, já para João Batista, para o anúncio da vida de Jesus, para o nascimento de Jesus, o seu batismo, o início do seu ministério, tentação no deserto, o seu chamado, o chamado dos discípulos, que ele fez, enfim, purificação do templo. Temos vídeos e mais vídeos, o último bloco 6 partes falando sobre incontáveis milagres de Jesus e a perseguição que ele começou a sofrer de maneira muito intensa, pelos judeus, fariseus, saduceus e outros partidos, herodianos, enfim. E agora a gente vai se concentrar nesse Sermão do Monte, e que vai começar a partir de Mateus capítulo 5. Então, esse bloco 7, a gente vai de Mateus 5 a Mateus 8, sendo que Mateus 5 a 7 nós temos esse Sermão do Monte, muito rico, que a gente vai começar, e vamos acrescentar Mateus capítulo 8 também nesse bloco 7, tá bom? Então, sempre lembrando, pessoal, faça seus estudos individuais, pessoais, em oração e reflexão, e ao final de cada estudo, cada vídeo que vocês virem, façam aquelas perguntinhas: o que eu aprendi sobre o reino de Deus com a palavra de Deus hoje? E a segunda pergunta: como eu pôr isso em prática na minha vida? Quais as decisões que eu vou tomar em cima disso, Eu vou gravar o vídeo, mandar os vídeos, aos poucos eu vou acrescentando observações nas descrições dos vídeos. Observem, todos os outros vídeos têm observações embaixo para ajudar a compreensão, e nesse que eu vou postar agora, ou ainda hoje ou amanhã, nos próximos dias, eu estarei colocando também algumas observações à medida que eu vou ouvindo o vídeo, acrescentando algumas coisas a mais, tá bom? Então, pessoal, iniciando agora, no capítulo 5 de Mateus, a gente inicia o bloco 7. E a gente vai até a primeira parte desse bloco, dessa parte 7, Primeira parte desse bloco 7, vamos falar apenas até o verso 16, tá bom? A gente vai comentar sobre as bem-aventuranças, tá bom? E alguns ensinos a mais. Esse Sermão do Monte, a gente vai ver no próximo vídeo, que Jesus ele vai trazer aqui todo o resumo da lei mais à frente um pouco. Jesus aqui vai nos mostrar que é possível sim seguirmos a lei. Ele veio, se fez homem e nos mostrou que é possível seguir a lei perfeita de Deus. E ao mesmo tempo nos mostrar que nós por si só somos incapazes de segui-la. Somente a ação da graça de Cristo agir sobre nós, sobre o seu Espírito agir sobre nós, se nós abrirmos o coração. Dessa forma que Jesus se conduzia. Ele sempre estava em oração e sempre aberto à ação do Espírito Santo, fazendo apenas o que o Pai pediu que ele fizesse. Por isso que ele conseguiu cumprir toda a lei sem pecar. Então Jesus veio para nos salvar e veio para nos ensinar que é possível cumprir a lei de Deus, derrubando a acusação do inimigo contra a lei de Deus. Tá bom? Então, no início, logo, verso 1 do capítulo 5, vamos ler aqui as bem-aventuranças, tá bom? Jesus, vendo as multidões, subiu no monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Vamos para as bem-aventuranças agora. O termo bem-aventurado significa feliz, ou até alguns entendem mais que feliz, tá bom? Então, bem-aventurados ou mais que felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse termo pobres aqui não é só pobre em questão material, não. O termo pobre aqui no grego e dentro do contexto daqueles que estavam com Jesus naquele momento, tem um entendimento exegético, um entendimento daqueles que se dobram ao sopro do Espírito, aqueles que se dobram ao vento. Aquilo que Jesus falou, por exemplo, falando de João Batista, falando que se você havia um caniço, uma cana se dobrando ao vento no meio do deserto, se dobrar, se estar dependente e se deixar
curvar-se, se ajoelhar diante do sopro do Espírito Santo, deixar-se guiar pelo Espírito Santo, esse coração humilde, pobre no sentido de se reconhecer dependente de Deus, é o que é o pobre em espírito. Mesmo pessoas muito ricas em termos materiais podem e devem ter esse tipo de coração. E às vezes pessoas pobres em questões materiais têm um coração cheio de avareza, que quer sempre o melhor e não se dobra à ação do Espírito Santo e não reconhece a dependência de Deus. Então são coisas diferentes e esse é o principal sentido, aquele que se dobra ao sopro do Espírito Santo, tá certo? São os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Podem ser pobres de espírito, mas terão todo o reino para eles, né? Essa é uma lição para a gente. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Assim como Paulo, vamos ficar felizes todas as vezes que formos perseguidos em nome de Cristo. Podemos chorar, podemos nos abater, mas não seremos derrotados. Bem-aventurados aqueles que choram hoje, porque amanhã terão uma grande recompensa, né? Eles serão consolados. O Consolador já está entre nós, que é o Espírito Santo, né? O verso 5, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A humildade, cara, é algo maravilhoso. Jesus nos ensinou ela. E essa humildade é a chave da felicidade. Quando você se reconhece que você não tem que provar tudo para todo mundo, não tem que saber de tudo, você não depende de si só, mas de um Deus maior, depende do próximo, depende da sociedade, da sua família, dos seus colegas de trabalho. Não queira ser sempre o melhor, sempre com a razão, que sabe de tudo, se autocobrando. Seja humilde, reconheça as suas limitações. Isso tira uma sobrecarga muito grande nas nossas vidas. A humildade é uma das chaves da felicidade e a Bíblia ensina muito isso em outras partes também, certo? E é uma das chaves também para o reino dos céus, claro. O verso 6 fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus trará a justiça. Então essa sede e fome de justiça, que hoje nós vemos tantas injustiças, nós seremos fartos, porque Ele trará a justiça. Deus é amor, Jesus é amor, mas o amor verdadeiro anda lado a lado da justiça. Então não tenho nem dúvida que a justiça de Deus será feita nessa terra, frente a tanto sofrimento e injustiça que nós vemos todos os dias, né? Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, assim como Jesus ensinou. Da maneira como tu julgas o teu próximo, ou da maneira que tu perdoa o teu próximo, tu serás julgado, serás perdoado. Nada mais justo, né? Da maneira que eu julgo, da maneira que eu perdoo, eu serei perdoado, serei julgado. Se eu for misericordioso, Jesus será misericordioso comigo. Esse é o modo que Deus nos julga, e nada mais justo do que isso, né? E aí no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, que buscam a santidade, separar-se a Deus, um coração puro, que enche sua cabeça com coisas do reino, tentando fugir das coisas desse mundo, né? Que tanto lixo, tanta coisa ruim. Os puros de coração, os limpos de coração, eles que alimentam o seu coração com coisas boas dos reinos de bom valor, assim como Filipenses nos ensina a encher nosso coração, nossa mente de boas coisas, coisas de boa fama, coisas que nos levem a crescer, né? O verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que tentam apaziguar todo esse conflito que esse mundo vive, essa cultura do ódio, essas discussões em redes sociais, tudo é motivo de discussão, de opiniões diversas. Vamos pacificar os meios que nós tivermos na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, nos transportes públicos, nas redes sociais, em climas de política, sempre buscar ser pacificadores, certo? Jesus fala aqui, aos pacificadores serão chamados filhos de Deus. Olha que título, né? Servo de Deus, filho de Deus, não há título maior do que esse, né? Maravilhoso, né? Bem-aventurados, no verso 10, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim como Paulo falou, né? Fiquemos felizes, exultemos ao ser perseguidos, porque estamos no caminho correto. Se nós estivermos sendo perseguidos, provavelmente a gente não está pregando a verdade do Evangelho de Cristo, né? Jesus falou que Ele mesmo é perseguido, imagine nós também seremos, com certeza, né? Então, verso 11 fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Alegremos-nos quando isso acontecer, mesmo que sofrendo, mas na certeza da vitória. E o verso 12 vem a promessa, exultai e alegrai-vos de sobremaneira,
pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então não tenho dúvida que a recompensa é esplêndida, é maravilhoso o galardão que virá de recompensa se nós continuarmos firmes até o fim, aquele permanecer firme, como a Bíblia sempre fala. Então essas são as bem-aventuranças, pessoal, que parecem serem coisas que vão contra o sentido que esse mundo prega, né? Mas é isso que, se nós formos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, Paulo fala assim: nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Jesus fala isso também, Paulo reafirma isso, né? Que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e a do homem é loucura para Deus. Então, assim, só vai entender isso quem realmente buscar a Deus e abrir o coração ao Espírito Santo. Essa é a lógica do reino de Deus. Esses são os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo sendo aplicados no dia a dia de nossas vidas, são promessas de Cristo para nós. Se Cristo ensinou, se Cristo disse, pronto, não vamos por outras ideologias, vamos por aqui. Essa é a chave da simplicidade da vida, de buscar a Deus, buscar o reino de Deus. E aqui está a promessa: exultai e alegrai-vos de sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Então, para finalizar, pessoal, o vídeo de hoje, vamos comentar apenas o verso 13 a 16, que Cristo faz a comparação do sal da terra e a luz do mundo, né? Vós, falando para todos nós, não só aqueles que ouviam no momento, sois o sal da terra, aquilo que dá sabor, aquilo que dá ânimos, aquilo que vai dar motivação para quem está próximo de você. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, assim, a gente não pode perder o desejo, aquela paixão inicial pela palavra, a paixão de levar o evangelho, de levar motivação, levar sabor para as coisas, para as pessoas sintam vontade também de provar, se alimentar dessa palavra. Não podemos perder esse sabor. E esse pisar, ser lançado e pisado, tinha esse costume de lançar sal sobre uma região que estava destruída, que foi amaldiçoada, que não era maneira de ser mais frequentada, seria sempre para ser pisada realmente, não é da cultura da época, né? E o verso 14 fala: vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E se nós formos seus discípulos, nós seremos também luz para o mundo, pois nós refletiremos a Ele. Nós teremos o odor, no bom sentido, cheiro de Jesus. Nós iremos transparecer Jesus para o próximo, ser Jesus para o próximo, sermos a luz do mundo. Ele fala que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma luz, uma candeia, para colocá-la debaixo de um cesto, de um alqueire. Ao contrário, coloca-se num velador e assim ilumina todos que estão na casa. Na época de Jesus, as casas dos judeus só tinham um cômodo em geral. E nesse só tinha um cômodo, só tinha um veladorzinho no espaço onde colocar uma candeia, com aquele azeitezinho queimando. Como só tinha um cômodo, aquele local iluminava toda a casa. Por isso o conceito aqui, né, para entender a cultura da época, né? A luz é para ficar à vista de todos, não é para ser escondido. Nossos dons não podem ser escondidos. É para ser trabalhados, desenvolvidos e levados para o reino de Deus. Né? E o último verso 16 fala assim: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sejamos testemunhas, usemos os nossos dons e levemos a imagem de Deus, porque nós seremos certamente a única Bíblia que muitos irão ler na vida deles. Nosso testemunho como cristãos será a única Bíblia que muitos vão ler. Então a gente pode sim ser um dos piores inimigos para o cristianismo, para Jesus, se nós não cumprirmos a nossa missão, dando um testemunho de fé. Assim como podemos ser grandes servos e chamados de filhos de Deus, se assim colocarmos em prática. Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês, meus queridos. A parte 2 do bloco 7, a gente vai começar a falar sobre a lei de Deus. Vai ser maravilhoso, é muito profundo esse bloco no 7 agora, sobre esse sermão do monte. Então um abraço, pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo estudo. Deus os abençoe.